Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? O que significa ser uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurado tem o mesmo sentido que feliz, que alegre. Mas embora bem-aventurado tenha o sentido de feliz e alegre, ela não está relacionada à sensação de alegria e de felicidade que alguém sente quando, por exemplo, é promovido em um emprego, ou quando alguém que está estudando para um concurso consegue passar na prova. É algo muito mais profundo do que isso. Vai além da sensação de alegria que é causada pela emoção de alguma conquista pessoal, porque você pode ser uma pessoa bem-aventurada e está triste. A gente vê isso no Sermão da Montanha, quando Jesus fala: bem-aventurados os que choram, pois deles serão consolados. Então, como pode uma pessoa que está chorando e precisa ser consolada estar feliz ou estar alegre? Uma pessoa que está chorando e que precisa ser consolada é uma pessoa que provavelmente está triste no seu interior, mas Jesus chama essa pessoa de bem-aventurada. Então, nesse sentido, o bem-aventurado não é aquele que exclusivamente é aquele que está feliz ou alegre no seu exterior. Não é uma alegria ou uma felicidade que é causada pela emoção, pela sensação externa de algo que aconteceu. Algo está dando certo, então eu estou feliz, eu estou alegre, então eu sou um bem-aventurado por isso. Não é esse o sentido correto da palavra bem-aventurado. Mas bem-aventurado é aquele que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando as coisas não saem como planejado, ela ainda assim permanece com expectativas. Ela ainda assim permanece com a esperança de que as coisas vão dar certo. Por exemplo, você está iniciando um projeto pessoal, um projeto profissional, e você está semeando, você está trabalhando, você está se esforçando, você está dando o seu máximo, você está dando o seu melhor, e ainda assim você não está colhendo nenhum fruto. E você, por vezes, tem a sensação de que seu esforço é em vão. Quando nós passamos por esse tipo de situação, é natural que a gente não externe alegria ou felicidade, porque você está se esforçando, você está se dedicando e você não está vendo o fruto do seu trabalho, você não está colhendo o resultado do seu esforço. Mas você é considerado uma pessoa bem-aventurada a partir do momento que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às frustrações, você ainda assim continua semeando, você ainda continua trabalhando, você ainda continua insistindo, você continua se esforçando, porque no final você sabe que vai colher o fruto do seu esforço. Então, bem-aventurado não é a sensação de alegria e de felicidade externa que é causada pela emoção de alguma conquista, mas bem-aventurado é um estado de espírito que te motiva a prosseguir, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Mas nesse contexto que eu quero trabalhar essa mensagem, bem-aventurado é aquele que persevera nos princípios de Deus. Eu sou o Daniel Botelho e estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. O texto básico que eu quero trabalhar essa mensagem se encontra em Salmos capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então existem três padrões de comportamento que uma pessoa que deseja ser bem-aventurada, ela não deve seguir. O primeiro é que ela não deve seguir os conselhos dos ímpios. O segundo é que ela não deve se deter no caminho dos pecadores. E o terceiro é que ela não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa perversa, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa má, aquela pessoa ruim de coração, aquela pessoa que não tem piedade, que é cruel, que é impiedosa. Esse é o ímpio. Aquela pessoa que tem prazer em fazer o mal, aquela pessoa que se alegra em fazer o mal, aquela pessoa que sente satisfação em fazer o mal. E quem é o pecador? A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós já nascemos pecadores, por isso nós já nascemos afastados da presença de Deus. Mas esse pecador que o salmista fala é todo aquele que é pecador, é todo aquele que é mentiroso, é todo aquele que é adúltero, é todo aquele que é orgulhoso, é todo aquele que é ganancioso, é todo aquele que é imoral, é todo aquele que rouba, é todo aquele que se afasta dos caminhos do Senhor e não segue os princípios de Deus. E o terceiro tipo de comportamento que o salmista fala que uma pessoa bem-aventurada não deve seguir é o do escarnecedor. E quem é esse escarnecedor? O escarnecedor é todo aquele que zomba, todo aquele que escarnece, todo aquele que menospreza os outros e tem prazer nisso, tem alegria. Aquela pessoa que sente prazer em ofender os outros, que acha aquilo engraçado, que vive rindo daquilo. Então, se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada, primeiro, você não deve seguir o conselho dos ímpios. E o que isso significa? Isso significa que você não deve se deixar manipular pelos conselhos dos ímpios, que você não deve e não pode dar ouvidos aos maus conselhos. Quando
alguém tenta te induzir a fazer o que é mal, quando alguém tenta te induzir a fazer o que é perverso, ou que te aconselha a se vingar de algo que fizeram com você, você não dá ouvidos para esses conselhos. Segundo, para você ser uma pessoa bem-aventurada, você também não deve se deter no caminho dos pecadores. E o que significa não se deter no caminho dos pecadores? Significa que para você ser uma pessoa bem-aventurada, você não pode parar no caminho do pecado. Ainda que você caia, ainda que você peque, você se levanta e continua caminhando, continua prosseguindo. Você não para naquele caminho, você não vive como um pecador. O pecado na sua vida é algo acidental, não um estilo de vida, não algo rotineiro. Isso é não se deter no caminho dos pecadores. E terceiro, para você ser uma pessoa bem-aventurada, você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Isso significa que você não deve se relacionar com esse tipo de pessoa que gosta de zombar de todo mundo, que gosta de sacanear todo mundo, que tem prazer em escarnecer dos outros, que tem prazer em menosprezar os outros. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então se você anda com uma pessoa escarnecedora, logo você se torna uma pessoa escarnecedora. Mas o bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Então nós vimos os 3 tipos de comportamento que você não deve seguir se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada. Mas se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, seu prazer precisa estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. O bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Mas que lei é essa? Essa lei que o salmista escreve é a palavra de Deus, é a Bíblia. Só que esse prazer na lei do Senhor, esse prazer nas escrituras sagradas, esse prazer na leitura bíblica, não é um prazer que surge do dia para a noite, mas é um prazer que vai surgindo, que vai desenvolvendo conforme você vai meditando. Quanto mais você lê, mais você entende. E quanto mais você entende, mais você se aprofunda. E quanto mais você se aprofunda, mais você aprende. E quanto mais você aprende, automaticamente vai gerando prazer na leitura, vai gerando prazer no conhecimento. E meditar não significa que você deve entrar em estado de meditação que nem no yoga. Não, não é esse tipo de meditação que o salmista está falando. Mas essa meditação está relacionada a você refletir sobre o assunto que você leu, sobre a história que você leu, sobre você ruminar aquilo durante o dia, você procurar respostas, procurar entender o que de fato aquele texto está querendo dizer para você, qual é a mensagem que aquela palavra está querendo trazer para sua vida. Isso é meditar na palavra. Você ficar pensando por horas e horas naquele texto, procurando compreender as conclusões. E o bem-aventurado, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto ao rio de águas correntes, que no tempo certo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz é ou será bem sucedido. E uma árvore que é plantada junto ao rio de águas correntes é uma árvore que é plantada num ambiente favorável para o seu crescimento saudável. O solo próximo aos rios tende a ser um solo úmido, e isso permite com que as raízes da árvore absorvam mais água e automaticamente mais nutrientes. E isso permite que automaticamente a árvore cresça com mais força, com mais vigor, com mais firmeza. E nos dias de calor intenso, pelo fato da árvore estar plantada junto ao rio de águas correntes e aquele ambiente ser um ambiente úmido, automaticamente as folhas não secam, até porque a árvore está constantemente sendo nutrida pela água que passa pelo rio. Alguns estudiosos atribuem este rio de águas correntes com as águas do Espírito Santo, já que o Espírito ele é retratado como fogo, como vento e como água por diversos versículos das Escrituras Sagradas. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, isso significa que só estando próximo ao Espírito Santo que nós podemos crescer com vigor e de forma saudável na fé. Que só o Espírito Santo pode nos conceder os nutrientes necessários para que a gente amadureça de maneira saudável como um verdadeiro cristão, como uma pessoa bem-aventurada. E assim como a árvore que é plantada junto ao rio de águas correntes e o cristão que é cheio do Espírito, no tempo certo, no seu tempo devido, o bem-aventurado começa a frutificar. Isso significa que existe um tempo certo para a árvore começar a frutificar, para que a árvore comece a dar fruto. Ela não é plantada e no dia seguinte já dá fruto. É necessário passar por um processo de crescimento e de amadurecimento para que a árvore cresça de maneira saudável e comece a gerar frutos e comece a frutificar. A árvore ela não nasce dando fruto, mas conforme ela vai sendo nutrida pelas águas do rio, conforme ela vai crescendo de maneira saudável, com vigor, ela se torna cada vez mais firme e cada vez mais forte. E quando chega no tempo certo, ela começa a gerar frutos, ela começa a dar frutos. Então, para que você se torne uma pessoa bem-aventurada e comece a gerar fruto, você precisa passar pelo processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Você precisa passar por esse processo de crescimento, de amadurecimento, de leitura bíblica, de meditação na palavra, de nutrição do Espírito Santo, até que você comece a frutificar, até que você comece a gerar fruto. Então, primeiro você para de ouvir o conselho dos ímpios, depois você para de se deter no caminho dos pecadores, depois você para de se assentar na roda dos escarnecedores, e a partir daí você começa a ter o prazer pela lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Você vai passando por todo esse processo, e quanto mais você avança, quanto mais você prossegue, mais você cresce, mais você amadurece espiritualmente, e no tempo certo você frutifica. Mas o interessante é que o fruto que é gerado pela árvore não é para ela mesma, não é para si mesma, mas sim para
o próximo, para que os animais se alimentem, para que as pessoas se alimentem. Isso significa que quando você se torna uma pessoa bem-aventurada, você não frutifica para si mesmo, mas você frutifica para alimentar as pessoas na fé, para servir de alimento para os outros, para que os outros cresçam a partir do fruto que é gerado através da sua vida. Mas você só pode gerar frutos para alimentar as pessoas se você crescer como uma árvore forte, com raízes profundas, que é nutrida pelas águas do Espírito. Outra qualidade da árvore que é plantada junto ao rio de águas correntes é que a sua folhagem não murcha, suas folhas não secam, ela está sempre bem alimentada, ela está sempre bem nutrida, ela está sempre com aparência viva. Por quê? Porque ela está constantemente sendo alimentada pelas águas do rio. E a última característica da pessoa bem-aventurada, que é comparada com a árvore que é plantada junto ao rio de águas correntes, é que tudo quanto ele faz, ou tudo quanto ele fizer, será bem-sucedido. Mas esse bem-sucedido não é especificamente uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Não significa que você vai se tornar uma pessoa rica, que você vai se tornar uma pessoa milionária. Não significa exclusivamente isso. Você pode sim se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas não é exclusivamente isso que te torna uma pessoa bem-aventurada. Esse bem-sucedido está relacionado a você ter êxito em tudo aquilo que você se propuser a fazer. Significa que tudo aquilo que você se propor a fazer, você vai ser bem-sucedido. Você vai conseguir chegar ao resultado final. Você vai conseguir alcançar todas as suas metas. Tudo aquilo que você se propuser a fazer, você vai ter resultados positivos, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos relacionamentos, porque você se tornou uma pessoa bem-aventurada. Mas principalmente nos fatores que se referem à sua vida espiritual, seja a sua vida ministerial, ou relacionada aos dons e talentos que Deus colocou em suas mãos, para que você possa frutificar e alimentar as pessoas através disso. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se Deus falou contigo de alguma forma através dessa mensagem, eu peço para que você deixe seu like, para que você deixe seu joinha, para que você deixe seu amei, para poder fortalecer o seu irmão na fé. Peço para que você também possa se inscrever no canal, para me ajudar a bater essa meta aí de 1000 inscritos e poder monetizar logo esse canal. Assim que o canal for monetizado, eu vou conseguir melhorar muito a qualidade dos vídeos e vou conseguir melhorar muito mais ainda a qualidade das mensagens. Então eu conto muito com a sua inscrição aí, conto muito com o seu incentivo. Então se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí para poder dar uma força pro seu irmão na fé, na moral. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.